Hoje vamos falar sobre os obstáculos que impedem que a oração chegue a Deus. Amém? Como é o tema? O título? Os obstáculos que impedem que a oração chegue a Deus. E esse versículo não poderia ser melhor. Porque Deus não é que esté sordo. Não está sordo, não está surdo. Ele também não é que tenha encolhido a mão ou tenha mudado de parecer. É por conta de nós, que se as orações não chegam, não é culpa de Deus, senão é mais de nosso lado. A oração é uma das armas, das maiores armas espirituais que tem o cristão. Pela oração é que nós conseguimos ficar em pé. A palavra nos ajuda a permanecer e a oração nos abre portas e nos ajuda. Faz que Deus se coloque a nosso favor e nos dá forças para obedecer a palavra. Muitos oram sim, mas não recebem resposta. E tem falado até um dia. Há pouco um amigo falou, eu estou cansado, eu oro ao Senhor, porém Ele não me responde. E então, tem que primeiro dar ou sondar, examinar sua vida. Porque talvez poderia ser uma pessoa que está vivendo no pecado. E a única oração que Deus responde ao pecador é a oração de arrependimento. Porque Deus fecha seus ouvidos. E Ele não ouve os pecadores. Mas se eu faço a sua vontade, diz a palavra que aí Ele me ouve. Então muitos oram e não recebem resposta porque temos obstáculos que impedem que essa oração seja efetiva. Que essa oração chegue aonde tem que chegar. E hoje vamos falar desses obstáculos. Porque Deus não mudou. Sua mão, como diz o versículo, não está encolhida. Ele não escondeu a mão para não nos responder. E seu ouvido não está surdo. Ele ouve claramente. Só que às vezes, nosso agir fala mais forte que nossas palavras. Então o problema não está em Deus. O problema está nos obstáculos que nós erguemos. Nos obstáculos que nós erguemos, que você e eu erguemos. Então vamos a identificar esses obstáculos que impedem que nossas orações alcancem o trono da graça, que cheguem, que sejam efetivos e que saia do Senhor uma resposta, porque essa é a finalidade da oração. Será que Deus ouve todas as orações? Ele ouve as orações, porém Ele não responde todas as orações. Então o primeiro obstáculo que vamos falar nesta noite é o mais importante que estamos vendo aí. O versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo. Segundo, desculpa. Então, aqui o profeta tem uma resposta para esses que estão orando, que estão clamando e não estão recebendo resposta. E diz que a culpa não é do Senhor. A culpa é de vocês, pelas suas iniquidades. Fazem separação entre você e Deus. Não é Deus quem coloca uma separação, sou eu, com meus erros, meus pecados, minhas iniquidades, que colocamos uma separação entre Deus e eu, e nós. E os pecados que vocês cometem, levam a esconder o seu rosto. Então, o primeiro obstáculo é o pecado, mas o pecado não confessado. Porque será que nós pecamos? Quantos de nós temos pecado depois que batizamos? Quantos de nós? Você poderia te levantar a mão. E eu tenho que levantar as duas. Glória ao Senhor.
porque temos pecado, depois que temos nos arrependido e depois que o Senhor tem nos dado tanto, nós temos cometido pecados e temos errado. Porém, nós somos diferentes daqueles que pecam e não têm se arrependido, porque nós somos sim pecadores arrependidos. Porém, nós somos diferentes, porque quando nós pecamos, não continuamos pecando e não sentimos dor. Quando nós pecamos, sabemos aonde ir. Nós temos a possibilidade de ir para o altar ou para me ajoelhar em qualquer canto, levantar minhas mãos e pedir perdão. E esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele desce por nosso corpo e nos limpa de todo pecado. Por isso a palavra em João diz que o sangue de Cristo não diz que nos limpou no passado, diz que nos limpa no presente, nos limpa de todo pecado. Glória ao Senhor Jesus. Bata palmas para o Senhor nesta noite, aleluia. Porque pela sua obra, aleluia, na cruz do Calvário nós agora podemos alcançar misericórdia. Nós somos cristãos, temos erros, às vezes cometemos pecados, porém sabemos aonde acudir, porque se alguém comete pecado, advogado temos, a Jesus Cristo justo, aleluia. Ele é nosso advogado, ele vai nos justificar diante do juiz, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Então, nos Salmos capítulo 66, no versículo 18, aquele pecado não confessado, esse é o pecado que não tem perdão. A Bíblia diz, João diz que não quero que vocês orem por aqueles pecados que não têm perdão. Não peço que peçam por aqueles pecados que não têm perdão. E o pecado que não tem perdão é aquele que não tem sido confessado. Que o Senhor faz tempo tem falado para mim que estou pecando, mas eu continuo no pecado, no mesmo pecado. E nunca me arrumo, nunca confesso o meu pecado. Por isso, quando nós nos aproximamos para Deus, temos que ser sinceros. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Glória ao Senhor Jesus. O pecado não confessado. Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Mas volta para 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, que quando eu clamo ao Senhor, Deus olha para meu coração. Como é que Ele está? Se em meu coração há pecado. E se há pecado, esse pecado não confessado, esse pecado confessado não me permite que Deus ouça minha oração. Por isso, quando eu me aproximo a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser sincero com o Senhor. Porque muitas das vezes nós nos colocamos uma máscara para orar e parece que todo está bem. E me justifico a mim mesmo. Mas o Senhor conhece meu coração e conhece minha vida. E Ele está esperando, porque é que você pode confessar qualquer pecado. Deus não vai se apavorar, porque talvez você conta para alguém que eu cometi esse pecado e a pessoa, como assim? Se você leva 30, 40 anos, como você vai cometer esse pecado? Mas se você conta para a pessoa certa, é para Deus. A Deus se tem que confessar o pecado, que Ele não vai se aterrorizar, Ele não vai se apavorar. Ele sabe e conhece o que está dentro de você. E nós teríamos que ser sinceros e dizer ao Senhor, olha Senhor, para este pecado, não consigo sair desse pecado, Senhor, estou escravo desse pecado, não consigo. E Ele sim tem poder para me ajudar. Eu tenho que tomar a decisão, mas Deus é que tem o poder e a força para me ajudar a sair desse pecado. Porém, eu tenho sempre que confessar diante de Deus meus pecados. Porque se você começa a orar com um pecado acima, saiba que Deus não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Difícil. Que Deus ouça essa oração. O primeiro que eu tenho que ser, como disse o apóstolo Paulo, eu tenho que morrer todo dia. Tenho que morrer ao pecado. Todo dia eu tenho, Senhor,
me ajude, Senhor, como disse o salmista, ainda aqueles pecados que me são ocultos, aqueles que eu nem percebo que estou fazendo, porque às vezes estou pecado e não estou ciente de que estou pecando. Então é muito importante que eu confesse ao Senhor aqueles pecados ocultos, porque o pecado oculto é como sujeira debaixo do tapete. A sujeira debaixo do tapete. Ou aquele que passa vassoura pela cozinha e joga todo debaixo da geladeira. Quando corre na geladeira, Ou você não tem visto, às vezes, que você entra na cozinha e tem um cheiro a podre, e você não sabe, mas todo está limpinho. Todo está limpinho, mas aquela batata que você há tempo que está falando aí, que vai fazer e não faz, já apodreceu e tem um cheiro ruim pela cozinha toda. Isso acontece com nossa vida espiritual. Temos algo podre e isso temos que tirá-lo da nossa vida, porque senão vai continuar o cheiro. Temos apenas a aparência, mas não temos esse coração limpo diante de Deus, porque Deus se chega à nossa cozinha e vê o que está debaixo da geladeira, ou vê a sujeira que está debaixo do tapete. Ele se vê isso, porque nós podemos chegar de visita em algum lugar e não vemos aquela sujeira, mas Deus se vê essa sujeira. Glória ao Senhor Jesus. Então, essa sujeira está oculta ante os olhos humanos, está escondida, mas diante de Deus está. Todo isso está exposto, nosso pecado está exposto diante de Deus. Ele te conhece na intimidade e isso te impede ser ouvido. Impede ser ouvido. Então, a oração eficaz começa no arrependimento. Quando você se arrepende, aí vira diferente, porque essa oração de arrependimento já Deus está com os ouvidos atentos. E se você tem um coração sincero, já o Senhor está te ouvindo e está te ajudando a tirar esse pecado. E já aí pode vir aquela petição, aquele pedido que você tem para ser ouvido. Porque eu tenho que me apresentar cada vez sincero e nu diante do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Então temos que examinar, sondar nosso coração e confessar para Deus isso que está oculto, para Ele nos ajudar, porque ninguém vai te ajudar. O Senhor é o único que pode te ajudar, que pode te ajudar. Ele é o único que pode ver o pecado e pode até entender, porque Ele sabe da nossa condição. Os humanos não conseguimos entender. Os humanos não conseguimos entender. Eu falava para uma irmã um dia: irmã, você se esconde do pastor, você como se está vestindo, e quando vê o pastor se esconde. Porém o pastor é quem mais compreende. O pastor é quem mais compreende. Mas outro irmão não compreende. Ele vai julgar, vai dar julgamento para ele, porque o trabalho do pastor é que ela possa se converter e apresentar ela diante de Deus, para que eles possam se salvar, para que as pessoas se salvem. E nós às vezes nos escondemos diante de Deus e todos os homens estão olhando para nosso pecado, mas para diante de Deus, aí nos apresentamos com máscaras. Então é importante que examinemos nosso coração e que confessemos esse pecado oculto. Glória ao Senhor Jesus. Voltamos para o versículo. Estamos aonde? No versículo base, Isaías 59. Isso, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nunca. Ela não se encolhe. Eu faço que a mão do Senhor se encolha, para que nos possa salvar. E seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Ele está atento. Só que quando eu me apresento, o Senhor primeiro olha para meu coração e agora sim para minhas palavras, porque de acordo ao que eu sou e tenho diante dele e coloco diante do altar, é assim que me responde, porque a oração do justo é eficaz. Mas essa é a primeira coisa. O pecado não confessado atrapalha a nossa oração.
Então, estamos falando dos obstáculos que impedem que a oração chegue a Deus. Obstáculos que impedem que a oração chegue a Deus. E a primeira, então, é o pecado não confessado. O pecado não confessado. A segunda coisa é a falta de perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25. A falta de perdão. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Porque não adianta eu dizer, Senhor, eu tenho pecado, e apresentar meu coração e dizer, mas também essa oração não é ouvida, porque você não tem liberado perdão para seu irmão. Você está magoado, você tem mágoa no seu coração contra muitas pessoas. Você tem mágoa desde há tempo e você não tem curado seu coração. A primeira coisa que eu tenho que fazer é liberar o perdão, para o Senhor também me perdoar, porque essa oração não vai ser ouvida, porque Deus, Ele está vendo que eu quero que Deus me perdoe, mas eu não estou na capacidade de perdoar ao outro. Então enchemos nosso coração de rancor, e guardar rancor bloqueia o céu. Guardar rancor bloqueia o céu. Guardar ressentimento bloqueia a resposta do Senhor. Estamos bloqueados muito tempo e a resposta do Senhor não chega. ¿Por quê? Porque não temos perdoado nosso irmão, porque não temos perdoado nossos pais, porque ainda estamos com aquela mágoa do ano 2005, 2003, 2004, que ninguém lembra, mas eu se lembro. E eu se lembro que fez meu irmão para mim, e todo isso está aí no coração, e sempre que tem uma conversa, sai aquela situação do ano 1980 e não sei o que, e não perdoa. E é que minha mãe, quando eu era criança, e a mãe também é convertida, nesse tempo ela era descrente, mas ela também alcançou misericórdia, e talvez se ela tivesse a oportunidade de criar agora, seria diferente, mas eu tenho que liberar isso, e eu tenho que fazer as coisas assim diferentes, olhar para isso e dizer, Senhor, me ajude para que eu também possa ser um bom pai, ser uma boa mãe, e liberar o perdão a quem tenha que liberar perdão, mas isso não vai atrapalhar meu relacionamento com Deus, e menos minha oração. Eu preciso um canal aberto, liberado, sem obstáculos, que eu tenha hoje uma necessidade e eu me ajoelhe e Deus tenha a resposta na hora. Mas é necessário que você não bloqueie o seu. O perdão é condição para sermos perdoados. É uma condição para sermos perdoados. Perdoar. Eu não posso querer que Deus me perdoe se eu não tenho a capacidade de perdoar. Eu sou muito rancoroso, ressentido. E isso não tem ponto. Você pode acabar com seus joelhos ajoelhado, que não vai ter resposta. Você tem que aprender, e temos que aprender, a que nossa oração seja eficaz. Tem que ser eficaz, que nosso canal esteja aberto. Esteja aberto, porque talvez você já tenha aí aquele, não sei como chama, aquele calho nos joelhos, mas não consegue resposta, porque tem o canal obstruído, está entupido com rancor, entupido com pecados ocultos, entupido com ressentimento, entupido com aquela mágoa com meu irmão ou com seu irmão. Então é necessário me liberar esse perdão. Você não tem que orar, não ore com o coração pesado. Não ore com o coração pesado. Libere o perdão. Libere o perdão. Então levamos
duas coisas que obstaculizam ou que impedem que a oração chegue a Deus: o pecado não confessado e a falta de perdão. O pecado não confessado e a falta de perdão. Então, meus irmãos, o cristão que já amadureceu, na hora que estão fazendo algo para ele já está liberando o perdão. Já liberei o perdão. Ele está falando mal de mim, mas já perdoei ele. Irmão, é em seu benefício, porque o rancor é um veneno que tomo eu para que morra o outro. E se eu tomo veneno, será que morre ele? Não, morro eu. Eu é que morro. Eu é que não estou sendo ouvido. Eu não tenho benefícios. Glória ao Senhor Jesus. Então, liberar o perdão. A terceira coisa que impede que Deus ouça a oração são motivos errados ao momento de orar. Tiago capítulo 3, versículo 4. Já você tem ouvido muito. Tiago 3, 4. 4, 3, perdão. Falei 3, 4. 4, 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Esse é outro obstáculo que impede. E tem muito a ver com o que falamos o domingo. Pedimos para o Senhor, mas cadê minha honra? Para que o que está pedindo? Porque você está pedindo e pesa coisas materiais, mas para o quê? Você está pedindo uma grande empresa, mas para o quê? Vai abençoar a obra, vai ser fiel, vai continuar do mesmo jeito, vai sendo infiel, vai continuar com aquela imprudência, vai continuar com aquela infidelidade. Essa pergunta que o Senhor faz quando nós pedimos coisas materiais: para o que você está precisando? O que você utiliza para não, deixe no versículo que eu, por favor, vou falar quando falo um versículo do 4 ao tal, então você vai. Se fala um só versículo, você fica aí. Tá bom? Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Esbanjarem em seus prazeres. Então, não estou pedindo algo para Deus ser glorificado, sino estou pedindo para mim ser glorificado, ou para ser exaltado, ou para mim ter prazeres. Glória ao Senhor. Então, Deus não atende orações egoístas. Ele não atende orações egoístas, interessadas ou carnais. Orações egoístas, interesseiras, perdão, é a palavra. Interesseiras ou carnais. Essas orações Deus não atende. Então, Ele se move quando oramos segundo a sua vontade. Se a vontade dele estou pedindo, Ele se movimenta. Ele quer nossa santificação, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar. Mas se esse pedido me salva, me ajuda, Ele vai me ajudar, Ele vai me responder, porque a causa é boa. Porque não estou pedindo para mim me perder. Porque às vezes pedimos para perder. Eu vi uma vez um casal, bom, nada a ver, mas eu vi um dia um casal que oraram por eles, e é a única, eu falei para minha esposa, esse é o único casal que oraram por ele para ir para o mundo. E você vai falar por quê? Pois porque esse casal tinha dificuldades com o pastor, porque o pastor falava para ele: olha, ¿por que não congregam? ¿Por que não congregam? Então ele: não, a gente vai embora para outra congregação. Para outra congregação? Eles falaram: vamos nos despedir, para que o pastor não esteja acima dele dizendo por que não vai para o culto. Eles saíram para o mundo. Então não vamos a orar porque este casal vai para outra congregação. Congregação nada.
Eles não querem congregar. E eles estão já cansados que o pastor esteja escrevendo e falando e ligando. Por que não vem ao culto? Então eles foram a despedir da igreja e para ir para o mundo. Então, será que o Senhor quer isso? Que é o que quer Deus? Deus quer nossa santificação. Ele quer que nós possamos nos aproximar mais para Ele. Que tudo que nós façamos seja conduzido para o fim, que é a vida eterna, porque esse é o final. Esse é o final. Então, às vezes temos motivos errados para orar. E isso impede que Deus dê uma resposta. Porque temos motivos de nada a ver com a vontade de Deus. Para o outro lado. E então se aproximam e dizem: olha, é que eu tenho orado ao Senhor. E quando um irmão fala isso, já para que procura o conselho do pastor, o conselho do Senhor? Porque chegam dizendo: é que já eu estive orando ao Senhor. Já. Se ele já falou isso, é porque já está dizendo que Deus já falou para ele e que isso já tem resposta. Então, vem a dizer que eu tenho que aceitar o que já Deus falou para ele. E desconhecem qual é o agir do Senhor. Desconhecem como é que Deus age, porque desconhecemos a palavra e desconhecemos como Deus age. Então nós oramos e erramos no momento quando nós pensamos, porque oramos pensando que Deus deu uma resposta, mas essa resposta saiu foi de nosso coração. Deus não tem respondido nada, porque Deus não quer que você faça o que vai fazer, porque Ele não quer que você pense o que está pensando. O Senhor, antes de todas as coisas, Ele sempre nos pede esperar. Pacientemente esperei ao Senhor. E aí quando eu esperei, aí é que eu disse ao salmista: e Ele me ouviu e me libertou, me ajudou, me tirou do poço da desesperação. Mas eu oro e saio correndo. Eu começo a ajudar e a fazer aqui e lá. E cadê a confiança? Então temos motivos errados para orar. E isso tem a ver com a quarta coisa. A quarta coisa que obstrui a comunicação com Deus. E a falta de fé. A falta de fé. Você lembra quando o Senhor chegou lá em Galileia? E todos começaram a dizer: não é este o filho do carpinteiro? Suas irmãs não estão aqui conosco. De onde se tirou aquele poder? E diz a palavra que o Senhor Jesus saiu daquela terra sem fazer muitos milagres, por conta da incredulidade deles. E é necessário que quando eu me aproximo a Deus, eu tenha certeza que Ele está aí, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração sem fé não é nada. Uma oração por fazê-la não é nada. É como um batismo sem arrependimento, não produz nada, não faz nada, não tem nenhum significado. Se eu me ajoelho, eu tenho que ter certeza que Deus está aí para me ouvir. Aleluia. Você imagina como seria? Porque às vezes é como quando eu, no primeiro celular que eu tive, perdão. O primeiro celular que eu tive, eu tinha 18 anos. E era muito pouco, assim, comum. Muitas poucas pessoas tinham. Mas eu chegava onde meus amigos, com o celular, que não, eu tive que devolver porque não tinha para pagar. Mas eu chegava onde meus amigos e fazia que estava entrando numa chamada, numa ligação. E começava alô e tal, e saía por aí que ia falar, e todos ficavam assim olhando. E um primo falava: isso é mentira, não está falando com ninguém. E era verdade, não estava falando com ninguém. Era para eles me verem. Mas irmão, você imagina uma ligação onde você está falando e ninguém atende do outro lado. É um celular sem sinal. Assim é
a oração que é obstruída. Eu estou falando aqui sozinho, mas ninguém me está ouvindo ao outro lado. E é triste que por conta destas coisas, minha oração não chegue onde tem que chegar. Porque minha oração tem que atravessar as galáxias e passar ao mesmo céu, ao mesmo trono do Senhor, ao trono da graça, onde há resposta, aleluia. Mas o canal tem que estar liberado. Orar duvidando é como enviar uma carta sem endereço. Sem endereço. E cadê? Para onde vai? Não sei, mas aí está escrito todo, mas para quem vai? Eso é orar com dúvida. Vamos a orar, talvez o Senhor responda. Não, cada vez que eu me ajoelho, eu tenho que ter certeza que Deus vai me ouvir. Cada vez. Porque a oração é importante, a fé é importante. É impossível agradar a Deus, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus responde a quem crê que Ele é poderoso para fazer. Ele responde, se acreditas, tu vai ver a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus na medida que tenhamos essa capacidade para crer que Ele é poderoso para responder, aleluia. Libere o canal, glória ao Senhor. Então, alimente sua fé com a palavra. A palavra é a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, minha fé é alimentada. Quando meu espírito é alimentado, minha fé é acrescentada. Quando eu ouço, leio a palavra, escuto sua palavra, me dá vontade de orar com esse Deus ao qual eu estou ouvindo, porque tenho certeza que Ele vai me ouvir, porque minha fé é grande. Aleluia. Alimente sua fé. Mesmo quando você não enxergue a resposta, siga alimentando sua fé. Siga alimentando sua fé. Mesmo quando você não tenha resposta, quando não veja a resposta. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E a quinta e última coisa que vou falar nesta noite é os relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados. Ouça bem, meu irmão amado. Porque pode ser que você e eu tenhamos uma destas 5 coisas, ou pode ser que tenhamos as 5, ou 3, ou 2. Mas esta também é importante. Relacionamentos quebrados. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. E não vamos nos enfrascar somente no que fala aí. Diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Agindo assim, suas orações não serão interrompidas. Olha, na família, quando tem crise, a primeira coisa que sai é o estresse. O estresse entra na família e então todo mundo está irritado. A esposa está irritada, o esposo está irritado e está toda a família assim com aquela tensão. Mas saiba que aquela tensão e aquela irritação, isso obstrui a oração. Obstrui a oração. Não tem liberdade. A primeira coisa nos momentos difíceis, nos dias difíceis, é ter calma e confiar em Deus que Ele vai fazer. Que o estresse seja liberado, porque nesse momento é que está sendo provada a sua fé. Não nos momentos de abundância, nos momentos de escassez. Nos momentos de escassez é que nossa fé é provada. A ver se você age do mesmo jeito quando tem abundância. Porque nós cristãos temos que saber viver na abundância e na escassez. E temos que nos comportar e ter a mesma fé de uma maneira ou de outra. Temos que confiar do mesmo jeito no Senhor. Glória ao Senhor. Então, a comunhão
a comunhão uns com os outros influencia nosso relacionamento e nossa comunhão com Deus. Se nós perdemos a comunhão entre irmãos da igreja, se perdemos a comunhão na família, isso também faz perder a comunhão com Deus. Então, se nós queremos que Deus nos ouça, porque não adianta nós programar jejum, não adianta nós fazer programa de oração, se nós entre congregação estamos em momentos difíceis, ou estamos brigando, ou estamos com problemas, estamos perdendo a comunhão, isso nos faz perder a comunhão com Deus e por ende nos faz que o canal que Deus tem aberto se feche. Então é importante a koinonia, é importante a comunhão, para que nossas orações não tenham estorbo, para que sua oração não tenha dificuldade. É importante que nós possamos primeiro perdoar e segundo manter a comunhão. Manter a comunhão. É importante que nós mantenhamos a comunhão, especialmente no lar. O respeito e o amor são fundamentais. Respeitar a minha esposa, respeitar meu esposo, meus filhos, meus pais é fundamental. Porque não pode ser que eu falte ao respeito a minha esposa e depois esteja ajoelhado orando e pedindo: Senhor, me ajude a suportar esta mulher. Essa oração será que é ouvida? Não, não é nada. Ou você vai e trata com palavrões a seus filhos e depois vai se ajoelhar: Senhor, me dê sabedoria. Não. É difícil que Deus ouça. Deus dá sabedoria na medida que o canal esteja desentupido. Que você tenha o crédito aberto nos céus. É importante, glória ao Senhor, que restauremos os relacionamentos antes de buscar resposta do céu. É muito importante. Saiba que o estresse, saiba que a raiva, tudo isso atrapalha a comunhão e a resposta de Deus. Nós somos cristãos. Somos cristãos. Somos representantes. E temos que ser bons representantes do reino de Deus. E temos que refletir a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nossas orações não têm que ter obstáculo. Nós temos que ter sempre o céu liberado. Glória ao Senhor Jesus. Então, restaure seu relacionamento com seu irmão, restaure seu relacionamento na sua casa. Vamos fazer devocional e todos brigados. E então todos aí com cara fechada fazendo devocional. Será que Deus está ouvindo essa família? Dificilmente. É importante a comunhão. Como diz aqui, olha, trate bem a sua mulher, trate ela como a vaso, como a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça da vida, agindo assim. Se você age desse jeito, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha que tem sim obstáculo por conta dos relacionamentos. Então Deus, Ele quer ouvir e responder nossas orações. Tenha certeza disso, que Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer te responder. Mas nós temos que arrumar nossa vida e tirar tudo o que impede que essa oração chegue certinho e direitinho para o céu. Glória ao Senhor. Então lembre que o pecado não confessado, que a falta de perdão, que motivos errados ao momento de orar, a falta de fé e relacionamentos quebrados obstaculizam esse relacionamento com Deus. Que essa oração seja ouvida e atendida. Glória ao Senhor Jesus. Então, todas essas barreiras espirituais precisam ser removidas em nome do Senhor Jesus. Que nos aproximemos ao Senhor confessando nossos pecados. Que nos aproximemos ao Senhor sem máscaras. Que liberemos o perdão.
que todo que nós pensamos seja de acordo a sua vontade, que pensamos o que Ele quer para nossas vidas, de acordo a sua vontade, e também que tenhamos a confiança que Ele vai responder, e exercendo bom nossa vida cristã, Então, você tem algum pedido para o Senhor? Há algo que está impedindo sua oração ser ouvida? Que será o que está impedindo? Examine o que o Senhor está falando nesta noite, porque é o momento de agir, é o momento de arrumar nossa vida. Deus, Ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilhado. Ele não rejeita. Porém, tem que ter todas essas condições, porque um coração contrito e humilhado quer dizer que Ele já liberou perdão. Um coração humilhado quer dizer que Ele não tem mágoa com ninguém. Um coração quebrantado quer dizer que Ele está em paz com todos os homens, como diz a Bíblia. En cuanto dependa de nós, temos que estar em paz com todos os homens, para nossas orações não terem impedimento. Que minha casa tenha um bom ambiente, que o momento da oração tenha um bom ambiente, que eu não seja o motivo de estresse na casa, porque muitas vezes eu sou aquele que mais chamo para orar, mas sou aquele que mais libero estresse na casa, que todo mundo está estressado e eu, não, que vamos a orar, e todo mundo, como assim? Eu tenho que preparar o ambiente espiritual também na minha casa, para que minha oração não tenha impedimento. Tenha em conta isso, meu querido irmão. Então, hoje é um dia para nos sincerar. Fique em pé, por favor. Para nos sincerar, temos que confessar nossos pecados. Perdoar. Irmão, perdoar. Irmão, é um peso muito grande que você tira de cima. É um peso muito grande. Quando você perdoa, você não sabe quantas toneladas tira de cima. Tirar aquele rancor, aquele ressentimento, tirar de você aquela mágoa. Deixe que o Senhor cure suas feridas. Fale para o Senhor que é o que te está magoando. Fale para o Senhor que é o que te entristece, que é o que te preocupa. O Senhor tem poder para ouvir esse pecado. Ele não vai se escandalizar porque você confessa seu pecado. Ao contrário, há quanto tempo que estou esperando que você confesse seu pecado para ajudar. Talvez você confesse o pecado para um irmão, ele vai, como assim? Mas o Senhor não. Ele não vai se escandalizar. Ele está aqui para te ajudar. Ele conhece nossa condição. Ele sabe de que somos feitos, porque Ele mesmo nos fez. Glória ao Senhor Jesus. É importante que você confesse seu pecado ao Senhor, porque Ele também tem a solução para esse pecado. Ele tem a solução para nosso problema. Mas vamos liberar esse canal. Vamos tirar todo obstáculo. Vamos liberar todo o que não deixa que o Senhor nos ajude. Aleluia. Que não tenhamos aqueles momentos nos quais sentimos que nossas palavras não passam do teto. Porque às vezes oramos e sentimos que estamos falando sozinhos. Mas temos que orar sem ressentimentos, liberando perdão. Deus não é que não ouça, Ele está esperando para nós nos arrumar. Então vamos nos perguntar: que é o que impede alcançar sua presença?
Que é o que impede sua resposta? Ore ao Senhor e pergunte para o Senhor até aqueles pecados que são ocultos, aqueles que você não percebe. Senhor, me ajude a mudar aquilo que não tenho mudado. Confesse para o Senhor seu principal problema. Senhor, é que tenho amargura no coração. O Senhor pode te ajudar.